Boa tarde a todos e todas. Dessa forma carinhosa que a gente se trata, vem desse relacionamento de muitos anos, muito respeito. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da doutora Adriana por estar nessa mesa. Eu não sou uma pessoa religiosa, sou laica, mas eu amo religião, amo estudar religião. Cada vez que eu estou em algum espaço como esse, eu aprendo mais. Quero também agradecer a convocação de doutora Ivone, porque ela não me convida mais, ela convoca. E a minha sabedoria de quase 60 anos disse, sim, senhora, irei. Né? Vamos para ver o que vai dar. Né? E esse papel que hoje eu estou aqui de mediadora, é um papel que realmente me exige um pouco mais, porque eu não preparei uma fala. O papel de um mediador é mediar as falas, é quase um papel de costureira. Costurar retalhos, e a doutora Ivone gosta muito dessa palavra, não é? Em breve vamos ver mais por que ela gosta tanto, talvez em setembro, outubro, vamos aguardar. Mas é costurar retalhos de falas tão preciosas, né? Não sei se eu vou ter essa competência, mas eu vou tentar. Como Deus está pairando aqui, Ele há de ajudar. Né? Bom, primeiro, assim, nos chama a atenção, acho que de todos e todas nós que aqui estamos, como a gente aprende com a religião do outro. Quantas frases que nós ouvimos aqui. Eu sou terapeuta há 35 anos, sou psicóloga, terapeuta de casal e família e terapeuta sexual. E gostei muito porque, assim, com certeza, os senhores e senhoras sabem que eu vou usar, no meu atendimento da semana que vem, algumas frases que aqui eu ouvi. Porque se a gente não puder replicar aquilo que nos afeta, e aquilo que nos afeta é tudo que faz sentido para a gente, viemos em vão. Então, se sairmos daqui, as senhoras e os senhores, diferente do que entraram, valeu a pena ter vindo, né? Com certeza. E aí eu fico pensando, né, polianisticamente falando, meu Deus, seria tão bom se houvesse um esperanto religioso. Uma linguagem onde todos nós pudéssemos entender. Se eu pudesse entender a beleza do árabe, do sheik Jihad, né? Jihad? Jihad? Estou tentando falar certo aqui. Né? O dialeto africano do Babalô e Ivani, do japonês, do chinês e do indiano, do professor Pedro. Mas a gente precisa de tradução, né? De tradução, e a única maneira é abrir mente. Se a gente não abrir a mente, que é onde a gente tem primeiro o pensamento, para depois partir para a ação, nós não vamos nos modificar. Temos já um movimento um pouco pálido, o ecumenismo, né, que vem da palavra grega oikoumene, que significa, né, mundo habitado. Numa tradução um pouco maior, a tentativa de união das religiões cristãs e no sentido mais lato de todas as religiões. Seria muito bom, mas eu acho que é um pensamento ingênuo. Porque as religiões, na verdade, elas nascem de uma necessidade humana desde os tempos memoriais. Todas as culturas tiveram uma religião, tiveram deuses e deusas para cultuar. Então, é impossível a gente impor, porque seria uma forma de eugenia. Nós estamos num momento, inclusive, dentro do feminismo, do movimento de decolonização, né? Onde a gente tenta ver o que a mulher caribenha, o que a mulher negra, a mulher brasileira, a mulher indiana tem em comum e tem de particular. Então, as religiões elas não podem se fundir numa só, porque vão perder exatamente a beleza de cada uma delas, as suas particularidades. E aí, fico pensando um pouco o movimento feminista dos anos 70, que dizia, né, que o privado é público. Né? Na verdade, também cada questão, cada essência de cada religião poderia se tornar pública, poderia ser de uma certa apropriação, sem fazer um Frankenstein epistemológico, religioso, mas assim, o respeito. Mas que coisa boa essa frase nessa religião, não é? Como é que isso pode me afetar e modificar a minha vida? E aí, assim, a única maneira de entender isso é tentar resgatar um pouquinho esses retalhos. Doutora Ivone, eu quero dizer, a princípio, assim, as falas são muito emocionais, as falas nos toca de fato, né? São depoimentos muito fortes, né? E aí, assim, começa a doutora Ivone falando dessa intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, que realmente tem a ver com etnia, tem a ver com a questão da população negra. E a gente ainda é um país racista.
A gente é que não quer ver. E como que a gente ainda tem, sim, que trabalhar para a questão das cotas, é uma questão que realmente de fazer justiça, né? A algo que foi negado ao longo desses anos. E aí a justiça é interessante porque vai ao encontro das falas de todos. A justiça é a mãe de todas as virtudes. Né? Nós começamos pela polidez, pela educação, que é a porta de entrada das virtudes. Sem educação, a gente vira bicho. A gente faz o que bicho tem de melhor na sua inter-relação, que é chifradas, né? Usar as mãos para agredir, dar patadas. Nós somos seres simbólicos, somos seres da linguagem. E se a gente quiser ter justiça, a gente tem, inclusive, que partir das leis e pensar que todos nós somos iguais perante a lei, homens e mulheres, negros e brancos, com as religiões que tivermos que professar. Aliás, digo a vocês, é muito bom ter uma religião, independente de qual seja. Vocês sabem qual é o melhor Deus? É aquele que você tem, é aquele que faz sentido para você. E quem tem fé, e fé é um privilégio, como amar é um privilégio, eu não posso ensinar, eu posso mostrar o meu exemplo, mas eu não posso dizer, ame, tenha fé. Isso é algo que é desenvolvido através da transmissão ancestral e transmissão familiar. No nosso convívio social e familiar, a gente aprende a amar e aprende a ter fé. Quem tem fé vai ser atropelado? Vai. Vai ter câncer? Vai. Vai ser traído? Vai. Mas provavelmente vai enfrentar esses desertos com mais resiliência, com mais galardia, porque a religião te dá um norte, te dá um sentido, uma significação, né? E aí o sheik começa agradecendo e falando de justiça e respeito. Então, que coisa boa. Começamos bem falando das virtudes, começando com a mãe de todas as virtudes, e ele diz que Deus é o justo, né? Que coisa bonita. E aí começa a falar das portas que nós temos que fechar e abrir, né? E falou também do perdão. Dentro da psicologia, o perdão, a gente entende, a psicologia do perdão, o perdão, ele é somente volitivo, da vontade. Ele não pode passar pela razão. Porque se passar pela razão, eu não perdoo. Ele não pode passar pela emoção, se eu passar pela emoção, eu não perdoo. Então, é uma vontade de você se liberar dessa mágoa que a gente acorda de manhã, coloca os quilos extras nas costas e coloca as mágoas. E a gente se torna chato, a gente se torna terrivelmente difícil de aguentar. Ninguém suporta uma pessoa amargurada. Então, na verdade, quando você libera perdão, quem é a pessoa que mais se beneficia? É você mesmo, que fica mais leve, né? E então, muito bonito essa questão de portas abertas para o bem, portas fechadas para o mal. Quando eu carrego a mágoa, que eu não perdoo, na verdade, eu estou fechando a porta para mim mesmo, de uma vida com mais liberalidade, né? Com mais leveza. Porque, como alguém falou, vou chegar já lá, da transitoriedade, eu acho que foi do budismo, doutor Pedro, né? Tudo é muito passageiro, tudo passa. Eu tenho lá no meu escritório algumas frases, umas eu não vou poder dizer em público, posso falar no ouvido da doutora Ivone depois, um bonitinho assim no coração, essa eu vou pular. Mas eu tenho um outro que diz, tudo passa. De vez em quando me dá uma, eu olho lá, tudo passa, vai passar. E realmente vai passar. Agora não pode passar em brancas nuvens. Tem que ficar alguma coisa para nós. E o que fica do que o sheik nos disse, o que nos une é a humanidade. E a gente está se tornando pouco humano. Hoje em dia, quando alguém... A gente já ouviu isso como qualificação, né? Fulano é tão humano... ou tão humana, quando eu paro para pensar, mas nós não somos raça humana, que, aliás, a única raça é a humana, não, nós estamos nos desumanizando, porque certas atitudes que nós estamos tendo para com o próximo, não é de pessoa humana. Então, infelizmente, nós estamos chegando numa era em que o humano passou a ser qualidade, e não natureza intrínseca do ser. Que situação é essa que nós estamos vivendo agora? E consigo até entender, eu trabalho em ajuda humanitária em tragédias, tipo o Boate Kiss, Morro do Bumba, as professoras de Realengo, da Taça da Silveira. E uma coisa eu aprendi quando você trabalha com trauma. Quando a gente passa uma situação traumática, num primeiro momento, a gente entra em crise, com um choque, e se a gente for rapidamente acolhido, e isso as religiões nos dão, e os irmãos das religiões e das irmãs também, há esse acolhimento, né? Nós usamos essa situação traumática como aprendizado.
Porém, quando nós passamos uma situação traumática aqui no Rio de Janeiro, nós somos pródigos em situações traumáticas, é todo dia, situações, cenas dantescas. Semana passada tivemos uma horrorosa, né? Não dá nem para lembrar. Se a gente não tiver um acolhimento, demorar 6 meses, nós vamos entrar no que nós chamamos de estresse pós-traumático. Nós estamos um pouco assim, dificuldade para dormir, tem que tomar Rivotril, né? Melatonina e outras coisas mais. Isso quando a gente não está dormindo e pipoca, né? A R15, nem sei se tem uma mais moderna, né? A coisa muda tanto. Mas tem uma situação pior, quando você está numa comunidade que você não tem liberdade do ir e vir, se você é cerceado nisso, você começa a funcionar no 220 volts, que você não consegue nem mais relaxar, você não consegue descer para trabalhar. Nessa hora a gente se desumaniza, porque não começa a sobrar mais nada, e a gente vai perdendo a nossa capacidade empática. Então, assim, como a gente precisa resgatar esses valores? Aí eu vou para o doutor Pedro. Sociedade de Criação de Valores Humanos, olha que coisa maravilhosa. A gente tem que rever isso. Eu falava nos anos, sei lá, 80, 90, reedição das virtudes, era o termo que eu usava, né? Vamos reeditar, por exemplo, a temperança. Alguém sabe o que é temperança? Nome cafona, né? Temperança, educação do desejo. Eu tenho que educar o meu desejo não pode sair por aí quebrando imagens e tempos de pessoas que não são da minha religião, porque eu me arvoro do direito de legislar na vida alheia. Eu tenho que ser cis heteronormativo, né? Eu não posso aceitar a diversidade sexual e religiosa, né? É muito doido tudo isso. E aí, quando a gente pensa em resgatar valores humanos, que coisa interessante, você precisa ir ao encontro do povo, que foi o que Siddhartha fez, né? O iluminado. E aí ele pergunta do porquê da vida. E eu acho que nós estamos tão hiperconectados, tão hiperligados em celular, em tudo, que toda hora aquela quantidade enorme de chamados, que a gente não está se comunicando com o outro. Eu, como terapeuta de casal, eu vou para restaurante, eu atualmente tenho me divertido no restaurante, apesar de ficar triste. Porque eu fico com o meu marido, assim, que é psiquiatra. Olha lá, não vão conversar, mas não dá outra. Aí pega o celular e está aqui no céu, ou está vendo a televisão. Eu não como em restaurante que tem televisão, porque eu vou para comer, eu não vou para assistir televisão. E aí os casais, ao invés de sentar um de frente para o outro, olho no olho, dar uma comidinha na boca, dar uma cutucada por baixo da mesa, né? Quem sabe rende coisa sexta-feira, né? Não, as pessoas ficam no celular dando vazão ao terceiro ausente em detrimento do segundo presente. E isso a religião nos conecta. Porque, inclusive, tem uma passagem bíblica que pergunta, né? Lá o sabichão perguntou para Jesus, quem é meu próximo? Todo empestigado, achando que estava fazendo muito bem. Quem é meu próximo? Meu próximo é quem está perto de mim. Não é só minha família, é aquele que necessita de mim. Então, esse resgatado que Siddhartha fez de ver o próximo, né? E aí se descobre que nada é permanente. E essa impermanência nós esquecemos, porque a gente acha que a gente é eterno. Estamos no mito da eterna juventude, né? Estamos achando sempre que nós temos muito tempo. Não, o céu e o inferno é aqui. Não tenho que fazer como o bom ladrão, que no final perguntou lá para Jesus, né? Me aceita, né? Estou arrependido, me aceita, Jesus generoso. Está hoje no paraíso comigo, estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, né? Estamos lá. Mas eu fico pensando, esse bom ladrão, porque eu ficava revoltado quando era jovem, meus Deus, a gente tenta ficar direitinho, o sujeito, na hora final, vai. O sujeito perdeu o céu em vida. Eu quero ter o céu em vida. Eu não quero, na hora que eu estou morrendo, descobrir que tem uma força maior que está aqui conosco. Eu tenho que descobrir desde sempre. E aí eu fico pensando na imanência. Já que eu não tenho a permanência, eu tenho a imanência. O que é imanência? É essência das coisas. E a gente tem que resgatar isso. E aí, assim, qual é a essência das religiões? Eu não conheço todas, mas o pouco que eu ouvi hoje aqui, do pouco que eu gosto de ler, de saber, todas pregam amor, que é o vínculo maior, é o vínculo da perfeição. Então, se eu pegar isso, quem sabe, eu consigo egoisticamente viver feliz. Uma coisa eu aprendi na ajuda humanitária. Todas as vezes que eu fui ajudar, quem era ajudado era eu, porque eu descobri assim, nossa, como eu tenho privilégios. Né? Não estou com a minha casa desalojada, desabrigada, com tantas situações de morte. Né? E aí, quando a gente não lida com isso, muito provavelmente, você falou muito dos intolerantes, eu diria que talvez eu vou escrachar mais essa palavra. Nós não somos intolerantes, nós somos arrogantes. E a arrogância é a máxima do ego. É achar que o nosso Deus é melhor, que a nossa religião é melhor, que a nossa cor é melhor. E não é. Nós vivemos a diversidade. O Nelson Rodrigues já dizia, toda unanimidade é burra. Não é? Por quê? Porque você tem que ter diversidade.
inclusive diversidade do pensamento masculino e feminino, né? Dos héteros e dos homos, dos cis e dos trans, né? Dos negros, dos pobres. Quando você começa a trabalhar com a diversidade, o ganho é muito grande. O resgate da sabedoria popular do brasileiro precisa acontecer. Nós estamos perdendo muito, inclusive, das nossas tradições, que poderíamos resgatar pela oralidade, mas o saber científico, muitas vezes, achata esse saber popular. Então, quanta coisa a gente precisa fazer de mudar de postura. E aí é muito legal, porque na hora que a gente vai falar em postura, vem a doutora Adriana e faz uma convocação. Eu aqui fiquei contida, me deu vontade de bater palma e dizer, vamos fazer um movimento, né? Quando você propôs o movimento em busca de solução para a intolerância religiosa. Gente, é maravilhoso. Se isso puder sair daqui, porque não adianta só as belas palavras. De novo, a mente pensa, mas tem que partir para a ação, né? E essa proposta da doutora Adriana, na verdade, ela já está fazendo, quando ela traz para a casa máxima da Lei da Justiça no Estado do Rio de Janeiro, né? Aqui o nosso fórum lá da EMEG, a Escola da Magistratura, quando estamos dentro da Casa da Lei, isso é um grande avanço. Nós estamos nos ouvindo sem nos degladiar, sem nos matar, porque nós estamos numa época hoje de polarização, que não é só não ouvir a voz do outro, a gente quer matar o outro, a gente quer acabar com o outro. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar um pouco autistas falando para nós mesmos. Porque a vida, ela é relacional. Gênero é relacional. Religião é relacional. Então, se eu não tiver o outro para ter uma tese e uma antitese, uma antítese, para fazer uma nova síntese, isso é inteligência. Quando eu pego o que eu tenho, junto com o que eu ouvi, o Bakhtin, um psicólogo russo, fala muito disso, né? É pegar emprestada a estrutura do outro, colocar em mim, faz uma nova resultante. Ninguém é igual a ninguém. E essa individualidade é que é bacana. Então, eu acho que esse movimento, né, quando você propõe, eu acho que você está falando de outra virtude, doutora Adriana, que é a virtude da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? O Moreno, que é um psicodramatista, ele tem uma frase muito bonita. Eu gosto muito. Ele diz assim, se queres ver bem uma situação, empreste seus olhos para o outro e pegue o olhar do outro para si. Assim verás bem uma situação. Uma situação tem, pelo menos, 2 ângulos, no mínimo, mas ela tem muito mais vertentes, ela é multifacetada. E ninguém é dono da verdade. Né? E aí, a doutora Ivone volta a falar, né? Falou da autoestima. Que coisa importante, da necessidade, da dificuldade que a gente tem de aceitar a indumentária do outro. Mas por que eu tenho que legislar do jeito que o outro vai se vestir? É uma coisa impressionante como isso, a gente ainda se arvora de direitos assim. Vocês sabem, na França se aboliu, né, todos os sinais religiosos, para que as pessoas fiquem com mais liberdade e não se sintam olhadas de um modo diferente quando estão vestindo alguma coisa que identifica a sua religião. Eu não sei se é a melhor solução. Eu vou até colocar como proposta para o movimento, na busca de solução da doutora Adriana, essa questão, se abole ou se respeita. Será que é tão impalatável? A gente não pode, não é palatável? Me impacta tanto? O que é impactação? É tudo aquilo que não me causa pacto. Mas eu preciso pactuar com a liberdade do outro, a liberdade de ir e vir, né? E aí nós vamos, em seguida, para o Babalaô, Ivanir dos Santos. Que aula de história, né? Nossa, eu achei que as religiões que tinham o mesmo pai, né, que é o islamismo, o cristianismo e a religião judaica, somos todos do pai Abraão, na verdade, pelo que o nosso Babalaô Ivanir colocou muito bem nas pesquisas dele, todas as religiões vieram de um tronco muito mais comum do que a gente pensa. Então, realmente, somos muitos irmãos. Mas, com isso, quer dizer, qual é a impossibilidade que ele trouxe a gente pensar assim? Nós estamos sempre, né, no que ele chamou de construção social racista e eugênica. Né? Na verdade, nós estamos sempre sobre o modelo eurocêntrico. Né? Você vê, por exemplo, a imagem de Jesus. O Jesus está lourinho de olho verde. Mas, espera aí, mas provavelmente ele não era lourinho de olho verde, não. Mas a necessidade europeia de pintar um Jesus branco de olho verde, né? Por que a gente não pode ter o Jesus negro, moreno, mulato? Não importa a cor da pele. O que Jesus trouxe, a mensagem dele, é muito além de uma cor de pele. Né? E aí ele trouxe também a questão da limitação, né, de uma determinada lei, que Umbanda e Candomblé não era religião porque não tem livro. Gente, eu fico pensando,
Que coisa fácil a gente pegar a Bíblia lá, né, de Gutenberg, que o Lutero traduziu, né, para todos nós. Antigamente era tudo de latim, hoje a gente tem acesso, tem até as versões novas, né? Uma religião que se manteve ao longo dos séculos só na oralidade, é porque ela é muito forte. Porque vocês já brincaram de telefone sem fio? A gente sempre vai trocando. Não, apesar de todos os tempos dessa oralidade que se mantém fiel. Então, assim, é de se louvar e não de se criticar a falta de livros. E aí eu fiquei pensando, eu tenho uma filha que abandonou aqui, está no Canadá, tentando alguma coisa. E quando eu fui na formatura, eu me arrepiei todo na formatura, porque quando estamos lá sentados esperando o reitor da Universidade de Vancouver, não, me entra um First Nation, que é um descendente dos primeiros índios, das primeiras nações do Canadá, batendo um tambor. Pão, 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 tipo um pau-au, né? Eu fiquei, assim, impactada. Por quê? Porque isso não é previsto numa cerimônia de formatura, e descobri todos os eventos no Canadá têm o First Nation primeiro, para abençoar. Então, isso é um resgate, porque eles também sofreram muito com a colonização no Canadá. E é também um grupo étnico e religioso que não tem livro, está na oralidade, e se conseguiu resgatar muita coisa, né? E aí o Ivani diz, eu sou amorosamente candomblenzista. Outra virtude, amor, maravilha, né? E aí ele fala também da teologia, que é um pensamento construído pelos homens. Hoje nós temos o que a gente está chamando de neuroteologia. E é interessante esse estudo, né? Que, na verdade, assim, como todas as culturas e povos têm uma religião, está se estudando como é que isso afeta o cérebro. E cada religião afeta o cérebro de forma diferente. E é uma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, a meditação do budismo, no córtex pré-frontal, aqui no neocórtex. As religiões do Islã, mais parietal. Então, olha que interessante, a forma de orar, a forma de ajoelhar, a forma de meditar. E o cérebro é o nosso órgão máximo, que comanda tudo. Olha que interessante se a gente pudesse pegar o que de cada religião afeta o nosso cérebro e poder desenvolver essa caixa fantástica, né, que os deuses ou as deusas colocaram dentro da nossa mente, né? Isso é incrível. E o Ivani também colocou a questão das construções mentirosas, né? Como a gente sofre com essas más interpretações. Por exemplo, na Bíblia me incomoda muito a pecha e o peso que nós mulheres tivemos com a história de Eva. Até hoje nós somos amaldiçoados durante muitos e muitos anos, porque ela pecou, ela desviou Adão. Eu fico pensando, Adão não tinha livre-arbítrio, não? A Eva enfiou a maçã na boca de Adão, assim, come essa maçã. Ele não podia dizer, não vou comer. Olha só, amiga, a árvore do bem e do mal, e a árvore da sabedoria. Calma aí, isso aí pertence a Deus, porque senão a gente vai entrar na vibe do diabolos, que é uma palavra grega que significa aquele que divide, que separa. Tudo bem que essa é uma interpretação, esse primeiro capítulo é mais mitológico, o segundo é mais científico, e vem toda a taxonomia corretíssima na Bíblia, né? Fantástico, né? Mas a gente ficou com esse pecado da Eva. Gente, ninguém peca sozinho, ninguém comeu essa maçã sozinha, se a gente pegar o mito. Comeu-se em dois, mas as mulheres até hoje pagam. Como, por exemplo, a história da estátua de Sal, mulher de estátua de sal, né, que virou para trás da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu disse assim, esse marido tem mão mole. Ele tem mão mole. Quem se ele segurasse, olha, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos aqui. Cadê essa admoestação que os cônjuges têm que fazer um para o outro? Faltou. Mas ela que era muito interessada, doidivana, que queria ver o que estava acontecendo lá com a rapaziada. Então, assim, são coisas que a gente precisa rever, não é? Nós, mulheres, sofremos muito com essa interpretação machista. Haja visto aqui nas nossas mesas, nas anteriores e nessa, poucas mulheres. Não é? Nós ainda temos pouquíssimos espaços nas religiões oficiais, nas tradicionais. Não é? Talvez em algumas religiões, as de matriz africana, a doutora Ivone já colocou muito bem, que é muito mais até um matriarcado, mas nas demais, assim, falta espaço para as mulheres. E as mulheres têm uma contribuição muito grande a dar. Né? Eu vou citar aqui a Bispa Marisa, da Igreja Metodista do Nordeste, ela é uma pessoa fantástica. Não é? Enfim, e, para terminar, dentro dessa ideia das interpretações erradas, né? O Babalaô Irani também trouxe da questão que a gente gera diálogos insinceros. E aí a gente tem que resgatar mais uma virtude, que é a virtude da sinceridade.
né? E essa sinceridade que eu acho que não aparece dentro dos nossos templos, em geral, de todas as religiões. Nós, no domingo, somos de Deus, ou no sábado, para quem guarda o sábado. Mas segunda, a gente é, de novo, do diabolos. Aquele que prega a separação e a divisão. Então, assim, a gente está ficando esquizofrênico, dividido. Então, eu não posso ir pregar uma coisa domingo e fazer outra segunda. Alto lá. Então, vamos repensar qual é a nossa prática religiosa, né? E aí, terminando com a fala dele, quer dizer, eu não sou rancoroso, mas a minha fala é dura. Sim, tem hora que a gente não pode, né? Como dizia o Che Guevara, né? Ai, que endurecer, se não perder la ternura. Nós não podemos perder a amorosidade da fala, a amorosidade do acolhimento, do olhar, porque é isso que nos faz humanos, né? O olhar, né? Nós somos seres muito simbólicos, a gente consegue, pelo olhar, entender o que o outro quer dizer, mas nós temos que ser, quase que navalha na carne mesmo, essa carne religiosa, que tem que parar de ser fatiada, né? Mas que precisa ser respeitada. Então, eu quero terminar a minha fala, não tem luz aqui nenhuma, nem vermelho, nem verde, então eu vou falar só mais essa, que é o seguinte, que nós precisamos ter um comportamento simbólico. O que é comportamento simbólico? Quando a minha fala, ela já não é mais necessária, a minha ação diz tudo. E eu quero terminar com o Nelson Mandela. O Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Eu não sei se vocês sabem, diuturnamente, tinham 2 carcereiros brancos que urinavam em cima de Nelson Mandela. E ele suportava. Quando ele saiu, ele foi o primeiro presidente negro após o apartheid. O que ele deveria fazer? Se nós somos rancorosos, vamos também mijar na cabeça dos brancos. Não, não, não. Comportamento simbólico de um estadista, nota 1000. Ele tomou um chá, primeiro ato dele, tomou um chá junto com os 2 carcereiros. Que lição de vida. Então, ele, com isso, nos mostra como que, na verdade, a gente tem que parar de falar de paz somente, mas falar de paz é agir em nome da paz. E a convocação que eu vou fazer para vocês é uma provocação. Que sejamos menos religiosos e mais espirituais. E vou terminar com uma saudação que não é da minha religião, mas que eu acho maravilhosa. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês.